Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Amabile e eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje pra contar pra vocês um pouco da nossa trajetória pra conseguir o diagnóstico do meu filho Leonardo. Hoje o Leonardo tá com quase 11 anos e o diagnóstico dele eu considero que foi um diagnóstico difícil. Levou muito tempo até a gente conseguir esse diagnóstico, não por falta de procura, da gente negar ou achar que estava tudo bem, mas foi mesmo um relapso médico, acho que é essa a palavra certa. Então o Leonardo foi um bebê típico, ele atingiu todos os marcos de desenvolvimento. Ele foi um bebê que mamava olhando nos olhos, ele sentou, ele rolou, ele andou, ele engatinhou, a introdução alimentar foi tranquila, tudo bem, tudo tranquilo. Ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a perceber que a fala dele não estava vindo. Ele emitia muitos sons, ele tentava se comunicar, mas era uma fala inteligível, ninguém entendia nada, era uma língua própria, ele tinha a língua própria dele. E tinha uma outra questão também, que naquela época eu não achei que fosse uma questão, mas hoje, com a experiência que eu tenho hoje, talvez tivesse acendido um sinal de alerta junto com a questão da fala, que é o sono. Ele tinha um sono muito agitado, ele trocava a noite pelo dia, ele era um bebê irritado, nervoso. E eu achava que isso era um traço de personalidade. Hoje eu sei que não, provavelmente tinha alguma outra questão que fazia com que ele se sentisse daquela forma. Então, ali por volta dos 2 anos, eu já estava desconfiada que tinha algo ali que não estava como deveria ser, né, na questão do desenvolvimento da fala, principalmente. E daí, nessa mesma época, ele entrou numa escolinha. Nessa escolinha, a pedagoga me chamou, e com muito jeitinho, ela perguntou se não tinha possibilidade da gente levar ele para uma avaliação psicológica, para ver se estava tudo bem, né? E daí o meu sinal de alerta ficou piscando. Eu falei, realmente eu preciso ver. E daí é que a gente começou a ir atrás de médicos. Essa pedagoga lá na escolinha, ela falava que ele afastava as outras crianças. Então ele não queria brincar com as outras crianças, ele só queria brincar sozinho, e se irritava muito quando algum outro coleguinha tentava uma aproximação. E tinha a questão da fala também. Daí a gente foi juntando, né, características, e a gente percebeu que tinha ali alguma coisa. Mas eu nunca na minha vida podia imaginar que seria autismo, porque a concepção que eu tinha de autismo era aquela pessoa que não falava, que ficava se balançando, que não interagia com ninguém, que vivia em outro mundo paralelo. Eu realmente não sabia que existiam vários tipos de autismo, né? Várias pessoas, que cada pessoa autista é diferente da outra. Então, na minha cabeça, o meu filho era super... Ele não falava, mas ele era comunicativo, ele olhava, ele ria, ele trocava olhares, ele dava tchau. Imagina que meu filho vai ser autista, né? Eu não sabia o que era autismo, na verdade. Então, daí começou a nossa peregrinação nos médicos. Eu troquei de médico várias vezes. A gente tinha um pediatra que atendia a gente nessa época e ele não me ajudava em nada. Questões de desenvolvimento, assim, né? Então, às vezes eu pedia ajuda, eu queria começar a desfraldar, eu me preocupava com a fala e ele... Não, tá tudo bem, é assim mesmo, cada criança tem seu tempo. Isso é uma fala muito perigosa. Eu acho que quando uma mãe leva um questionamento a uma consulta médica, o médico deveria acolher essa questão e pelo menos olhar com mais cuidado, encaminhar para algum outro profissional, porque a mãe é especialista em seu filho. A gente conhece, a gente sabe, né? Então as histórias são muito parecidas. A maioria dos diagnósticos de autismo que eu tenho encontrado, a história é muito parecida. As mães percebiam que tinha alguma coisa que não estava indo bem, mas os médicos falavam que não, que dava para esperar, que espera mais um pouquinho, cada criança tem seu tempo. E gente, não é assim. Quanto antes você começar a intervenção, melhor para o desenvolvimento do seu filho. Mesmo que você não tenha um diagnóstico, seu filho está com atraso na fala, vai atrás de uma fonoaudióloga. Mesmo que o médico fala que dá para esperar. Para que esperar? Não precisa esperar. Quanto antes a criança começar a ser estimulada da maneira correta, com um profissional especializado, melhor. Bom, voltando ao diagnóstico do meu filho, a gente acabou trocando de médico várias vezes e eu cheguei a ouvir de médico que eu tava
procurando doença no meu filho, que ele não tinha nada. Cada coisa que a gente tem que ouvir, né? Até que eu encontrei uma médica, o Leonardo já estava com 3 anos nessa época, acho que um pouco mais, 3 e pouco, não tinha 4 ainda, tava com 3 anos, ele ainda usava fralda, mamava mamadeira, e essa médica realmente, ela ajudou a gente, assim, foi uma revolução, porque em 15 dias, ela, com as orientações dela, eu consegui desfraldar o Leonardo, ele parou de mamar na mamadeira, ele começou a dormir a noite inteira, só com pequenas mudanças que a gente fez na nossa rotina, no nosso dia a dia. Uma orientação adequada. E ela também me encaminhou para uma neurologista. Essa neurologista, por sua vez, me encaminhou para uma equipe multidisciplinar. E daí, a gente foi até numa clínica particular aqui em Curitiba nessa época, a gente pagou particular essa consulta. O Leonardo foi atendido por uma equipe composta por psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, pedagoga, eu não me lembro agora, acho que terapeuta ocupacional. Então foi uma equipe que deu esse prognóstico de autismo. Eu fiquei chocada, eu falei, mas como autismo? Meu filho, ele sempre me olhou no olho, meu filho, né, era uma criança que não se encaixava naquilo que eu achava que era autismo. Daí eu comecei a ler muito, comecei a pesquisar muito e imediatamente depois do diagnóstico ele começou com as intervenções. Nisso ele já estava com quase 5 anos. Então olha o tempo que a gente perdeu. Se aquele primeiro médico tivesse me ouvido e tivesse me encaminhado, talvez a gente já pudesse ter começado muito antes a intervenção com especialistas, mas né, eu tive que insistir com os médicos, trocar de médico até achar um que me ouvisse para eu poder ter um diagnóstico. E como eu era mãe de primeira viagem, eu ficava muito confusa, porque como assim? Eu achava que tinha alguma coisa, mas os médicos me falavam que não, eu falava, gente, mas né, eu ficava confusa, não sabia muito bem o que fazer. Mas enfim, demorou um pouco, mas esse diagnóstico veio. E depois que eu comecei a ler, comecei a conversar com outras famílias, né? Que daí você entra nesse mundo, você conhece muita gente nas salas de espera das terapias, você conversa com outras famílias. E daí eu comecei a perceber que tinha outros sinais que estavam ali presentes, mas que eu não percebia, porque eu não sabia que eram sinais de autismo. Então, o Leonardo, depois de um tempo, ele não era um bebê que fazia flapping, né? Aquele movimento. Mas por um pequeno período ele ficava assim, daí ele ficava olhando para a mãozinha dele. Logo isso passou também. Ele era uma criança que não brincava com o brinquedo da forma que as outras, todas as outras crianças brincam. Então, por exemplo, ele não empurrava o carrinho, ele enfileirava os carrinhos. Ele tinha um joguinho assim que eram os números, né? Até do 0 ao 9. Aí ele nem era alfabetizado, mas ele já colocava na ordem correta os números, do 0 ao 9, crescente e decrescente. A mesma coisa com as letras, né? Então ele sabia a letra o alfabeto do A ao Z, do Z ao A. Então eram sinais que estavam ali e que eu não percebia, que eu achava que cada criança é de um jeito mesmo e cada criança tem seu tempo. Então, o nosso processo foi assim, tá? Eu quero ser sucinta nesse vídeo para não ficar muito longo e muito cansativo. Eu só quero dizer assim que durante esse período, o Leonardo ele vai fazer 11 anos e até hoje ele ainda tem um acompanhamento terapêutico, que é muito importante. Você precisa ver o que o seu filho precisa. Claro que às vezes a gente não sabe, porque se você não é da área, você não vai ter esse conhecimento mesmo. Mas tem uma equipe que você confie, converse. O meu filho faz psicóloga, ele fez fono durante muito tempo, agora não faz mais, terapia ocupacional. Então depende muito de como o seu filho, do que o seu filho vai precisar. Algumas crianças não precisam de terapia ocupacional, outras não precisam de fono, outras, né? Então vai depender ali do que o seu filho vai precisar. Mesmo que você não tenha um diagnóstico, se você acha que está com algum problema, vai atrás, procura ajuda